Olá pessoal, boa noite, estou aqui de volta nessa proposta aí de trazer para vocês alguns textos, né, que estão sendo escritos durante esse período aí por alguns geógrafos e outros cientistas sociais importantes, tá? A ideia é comentar esses textos falando sobre os principais pontos, as principais reflexões que eles estão trazendo para a gente refletir, né? E hoje eu trago para vocês um texto do David Harvey, né? Para quem não conhece o Harvey, é um geógrafo britânico e um dos mais importantes nomes da geografia. Para quem é da área sabe do que eu estou falando. Ele recentemente publicou um artigo muito denso sobre a relação coronavírus-capitalismo, vamos dizer assim, né? E colocou o título do artigo como política anticapitalista em tempos de coronavírus. Política anticapitalista em tempos de coronavírus, tá? Do David Harvey. Sempre eu vou disponibilizar o texto, ou pelo menos o link do texto, para que vocês possam dar uma lida, conhecer o trabalho, etc. Bom, vamos lá. O que é que o David Harvey faz, ou o que é que ele pontua, o que é que ele levanta em relação a esse texto, né? Primeiro, vamos falar dos aspectos, vamos dizer assim, mais relevantes, da ideia força, como eu gosto de falar em relação ao comentário de alguns textos, né, que eu estou trazendo para vocês aqui. A ideia força do Harvey, né? A ideia força do Harvey é de que o coronavírus ele se expande como sendo um produto deste mundo globalizado, tá? O coronavírus, portanto, é um produto do mundo globalizado. E deste mundo globalizado, em virtude, claro, do modo de produção capitalista, né? E como é que isso se dá? Como é que isso se deu? Bom, primeiro, o capitalismo, ele se expande, nós sabemos que ele é um modo de produção que se expande, tá? Pelos vários cantos do planeta, né? A partir da Revolução Industrial. E nós sabemos também que esse processo de expansão do modo de produção capitalista, ele é acompanhado da degradação da natureza, tá? Então, ao mesmo tempo que eu construo espaços artificializados, eu abro mão, entre aspas, né? Ou eu destruo ou modifico amplos espaços que antes eram compostos de florestas, montanhas, rios, uma diversidade de vegetação, uma diversidade de vida animal e etc. Tá? Então, para que isso se transforme em cidades e em locais turísticos, tá? Para que isso me ajude a explorar um determinado produto, seja agrícola, seja mineral, etc., eu tenho que impactar o que nós chamamos de meio ambiente. E isso é claro que, ao mesmo tempo que há um impacto ao meio ambiente, há também uma movimentação na economia, tendo em vista o modo de produção capitalista ser bastante consumista. Então, uma das ideias forças do Harvey durante esse texto que ele escreve é mostrar que essa pandemia do coronavírus ela é um reflexo do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo se expandiu para determinadas áreas, agrediu de tal forma a natureza, e na medida em que ele provoca modificações na natureza, a natureza reage, vamos dizer assim, contra essas transformações intensas. E o surgimento dessas epidemias, desses vírus, dessas bactérias, enfim, dessas enfermidades que nos afligem, né, que nos atacam, que atacam a humanidade, são em virtude, portanto, dessa transformação brusca que o meio ambiente passou, tendo em vista a expansão do capitalismo. Então, essa é uma ideia. A outra ideia é a ideia que foi apresentada ontem no texto da Maria Encarnação Beltrão Expósito e do Raul Guimarães, ou seja, o vírus ele se expande a partir de alguns pontos mais estratégicos na rede urbana global. Então, Wuhan, onde colocada, né, como o primeiro epicentro dessa pandemia, né, em relação ao coronavírus, é uma metrópole de 11 milhões de habitantes, uma metrópole extremamente articulada ao mundo produtivo, extremamente cobiçada, extremamente em funcionamento, uma locomotiva desse
sistema de produção chinês, uma das locomotivas do sistema de produção chinês, interligado já a outras economias do mundo. Então, o fato desse vírus ter se desenvolvido em uma província que tinha uma metrópole, de 11 milhões de habitantes, como um importante centro comercial, de logística no seu território, fez com que a disseminação do vírus ela ganhasse uma rapidez bastante significativa. Não proliferou isso no território chinês, no entanto. Por quê? Porque as medidas tomadas pelo governo chinês, em virtude do isolamento, da contenção, da expansão do vírus internamente, foram extremamente rápidas e, diria, agressivas, violentas, autoritárias, etc. Mas, enfim, né, acabou que deu certo todas as medidas que foram tomadas lá, porque lá eles conseguiram conter a expansão do vírus. Por outro lado, como nós estamos tratando de uma economia cada vez mais globalizada, o vírus ele conseguiu, pelas redes geográficas, como nós vimos ontem no comentário que eu fiz do artigo da Carminha e do Raul Guimarães, os aeroportos, as vias de transporte, o comércio de mercadoria, etc. Isso fez com que, né, é lógico, que o vírus se expandisse. Então, isso também está atrelado às atividades humanas ligadas a um determinado tipo de consumo do capitalismo que foi sendo intensificado ao longo aí dos últimos 20 anos, 30 anos, que está ligado ao consumo de eventos, seja esses eventos mais ligados ao mundo do trabalho, seja esses eventos mais ligados, portanto, à economia do lazer, etc. Então, o turismo, seja a lazer, seja a negócios, por exemplo, ajudou a disseminar o vírus pelo mundo. Tá? Então, algumas atividades ligadas, portanto, ao mundo da produção e ao mundo de um consumo mais intenso, né, de uma perspectiva de consumo muito mais intensificada, ajudaram a difundir o mundo pelo planeta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós já tínhamos a situação chinesa e mesmo assim nós não tivemos o cuidado em relação ao carnaval, por exemplo, né? Então, só para destacar isso. Também não tivemos o cuidado em ficar monitorando as pessoas que vinham dos espaços que já tinham casos. Tá? Então, os países europeus, marcadamente a Itália, por exemplo, as pessoas que vinham da China, da Coreia do Sul, né, do Irã, as pessoas que vieram da Espanha para cá e as pessoas que vieram do próprio Estados Unidos. Então, esses eventos que acontecem em alguns locais do planeta também intensificaram a propagação do vírus, né? Não esqueçam que o vírus ele começa a se desenvolver em meados de dezembro, né? E é claro que é um período que para a boa parte da população mundial é um período que você está de férias, que você viaja, que alguma parcela da população viaja, visita a Europa, visita os Estados Unidos e tal, ou onde você tem um circuito, vamos dizer assim, de profissionais, né, de profissionais liberais diferenciados que conseguem se deslocar por várias partes do mundo. Então, isso fez com que o vírus fosse disseminado de uma forma mais intensa. Uma outra coisa importante que ele coloca nesse artigo é que o enfrentamento em relação a esse vírus, ele não foi tão eficaz, por quê? Não só porque é um vírus novo, portanto isso exige um tempo aí de investimento, inclusive em pesquisas, né, para descobrir a vacina, que é hoje o que todo mundo espera que aconteça o mais rápido possível, mas também porque 40 anos de um regime neoliberal muito ácido que nós vivemos no mundo, acabaram por desestruturar todo o nosso sistema de atendimento de saúde pública. Então isso é uma ideia força central no trabalho do Harvey. Ele vai mostrando como o neoliberalismo foi modificando para pior a condição não só da gente em relação ao mundo do trabalho, da nossa empregabilidade, mas em relação aos nossos hábitos de consumo, em relação à nossa condição de vida e em relação aos serviços que passaram a ser cada vez menos públicos e cada vez mais do domínio da esfera privada e, é claro, segregando boa parcela da população, ao mesmo tempo que sucateando boa parte dos serviços públicos onde eles se mantiveram.
tá? Uma outra característica central nesse texto do Harvey, que é importantíssimo de todo mundo conhecer, é que ele mostra que os impactos do coronavírus para a população são impactos que vão agredir aos mais pobres, que vão agredir as mulheres, que vão agredir aos negros, que vão agredir grupos ligados, por exemplo, a situações muito mais vulneráveis, portanto, seja social, seja culturalmente, seja do ponto de vista da raça e do gênero. Isso é central, ou seja, quem está combatendo, quem está lidando com esse vírus no topo da cadeia? São os mais pobres, são os mais vulneráveis e etc. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam esse texto do Harvey. Deixe os comentários aqui.